Ela tinha entrado em casa, só que nas coisas dele, ela não tinha nada. As minhas não tinham nem uma calcinha pra vestir. Aí tinha levado tudo. Aí tinha uma vela acesa. O meu edredom embaixo, e parecia que ele tinha usado drogas na minha cama. Aí o pai o pó de café e leite condensado ficava fora todinho. E eu falei assim, aí eu fui, tinha uma vela acesa. Aí eu fui, soprei a vela. Ficou que era branca? É, de 7 Mas dias. a vela é da sua casa mesmo? Não. Ele levou a vela para lá? Aí eu soprei. Aí depois desse dia, eu lembro que foi em janeiro. Aí quando foi em abril, eu comecei a passar mal. E passava mal assim, um ano passando mal, não descobri o que eu tinha. Até eu passei lá em casa, hora. E às vezes, toda vez que eu oro mesmo assim, eu vomito. É? Você está curado? Estou curada, não tinha. Amém. Você está em que igreja? Na igreja pastorana. Glória a Deus. É testemunho muito forte que você tem, né? Deus abençoa mesmo. Deus, ele sempre prometeu, ele vai cumprir. Deus promete, ele vai cumprir, né? Deus, ele não é homem que minta, e nem que se arrependa, e nem é homem para tratar e não cumprir aquilo que ele falou. A palavra de Deus não volta atrás, a palavra do homem pode voltar atrás, mas a palavra de Deus não volta atrás, ela se cumpre. Querendo Satanás, querendo pessoas ou não, a palavra dele se cumpre. Então, essa Bíblia que está na nossa mão aqui, ó, está se cumprindo. Essa palavra aqui está se cumprindo. Né? Apocalipse é um livro de revelação, é um livro que fala dos fim dos tempos. E nós estamos aproximando, cada dia que passa, nós estamos aproximando mais dos fim dos tempos. Então está se cumprindo. Jesus já veio, os profetas profetizaram que Jesus ia vir, Jesus já veio, já foi crucificado, já pagou pelos nossos pecados, agora ressuscitou, né? Agora ele está sentado do lado direito do Pai. E a palavra vai se cumprindo. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra, vai rejeitar a palavra, isso já está acontecendo, né? Então o anticristo vai chegar, o anticristo vai aparecer, né? Vai se declarar Deus, vai sentar lá no templo de Jerusalém, vai se declarar Deus, então você está se cumprindo. E nós que estamos aqui na Terra, nós temos que estar prestando atenção no segmento das profecias, né? Para que a gente esteja em vigilância para a gente morar no céu. Para a gente morar no céu. Porque Deus abençoa a gente sem medida. Eu também recebi muitas bênçãos de Deus, né? Dani também, muitas bênçãos. Ainda nós vamos receber muitas bênçãos de Deus, né? Só nós ficar firmes nos caminhos dele, que ele tem bênçãos sem medida para nos dar. Mas a maior bênção que Deus tem para nós é morada eterna. A morada eterna, a cidade de Canaã celestial. A casa que Jesus prometeu, que é a casa do meu Pai é uma casa. Porque não adianta nada Deus curar pessoas, Deus me curar, me dar as coisas que eu preciso, as coisas que eu penso, e eu perder minha salvação. Vai ser tudo em vão. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que nós ficamos firmes até o fim, para nós ir morar na glória. Então não tem por que a gente ficar tão ansioso, tão preocupado, e nem voltar até aí. Agora, daqui para frente, a Bíblia diz que aquele que pega no cabo da arado não pode levar para trás. Hoje eu estava pensando no serviço, a minha esposa falou que vai vir aqui. Eu estava pensando no serviço, um tema para nós fazer um estudo. Um tema para nós fazer um estudo aqui. E o Senhor falou comigo da importância da oração. Importância da oração, porque a oração é um relacionamento com Deus por meio de palavras, por meio de conversa. Nós temos um Deus que ouve. Ele fica atento às nossas palavras que nós falamos para Ele. Pode ser chorando, pode ser sorrindo, porque a vida aqui não é uma área de lazer. A gente passa por muitas situações difíceis aqui nessa terra. A maioria das situações são difíceis. E Deus, Ele se preocupa com nós. Ele quer nos ouvir. Quando a gente tira um tempo para falar com Deus, quando as coisas estão apertadas, você vai falar com Deus, você está falando assim, Senhor, eu não consigo não, mas eu tenho Senhor.
Eu tenho um Senhor que eu vou pedir socorro. Você vai pedir socorro porque a situação está difícil. Então Deus, ele ouve com muita atenção e Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar, Ele tem nos abençoado e Ele quer suprir as nossas necessidades. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Essa mulher aí, ó, esses 2 filhos dela que estão aí, ó, Deus guardou para ela. Por 5 anos com ele, mas Deus guardou. Isso eu falei com ela hoje. Quantas crianças, E quantas voltou para crianças, ela. Deus devolveu o filho verdade, dela. quantas crianças que é tirada dos pais, assim, que não está preso, que está aqui, que é tirado e já foi doado, já foi para o céu. Deus guardou. Deus guardou e Deus tem algo para você fazer. Deus tem algo na obra dele para você fazer. Deus tem. Eu falo com toda certeza que Deus tem. Deus tem algo para você fazer na obra dele. Tem um chamado na obra dele. Eu sempre tenho falado com você. Deus tem um chamado na sua vida. Né? Porque Ele guardou o seu, guardou sua vida também. Ele guardou de todo mal. Ele tem te guardado, na verdade, Ele tem te guardado. Ele tem nos guardado de todo mal. Ele tem guardado você também. Ele tem nos guardado. Ele tem guardado, irmão, mas Ele está vendo que eu não estou tentando mais. Mas Ele está vendo. Ainda bem que você falou que Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo e Ele tem a providência para a sua situação. É o que eu falo com Ele todo dia, Senhor, está vendo. Ele tá vendo. Mas Por fora eu estou rindo. É verdade. você vê na conta. Ele está aí para te ajudar. Você sabe? Tipo assim, Ele tem promessa na sua vida. Todas as pessoas que Deus tem promessa na vida, ele passa por muita luta, tribulação, dificuldade. passa por muita tribulação. Para ver se a pessoa fala alguma coisa contra Deus. Nunca fala as coisas contra Deus. Por mais difícil, você fala com Deus, o Senhor está vendo o perrengue, mas não fala contra Ele. A história de Jó, o Satanás pediu para colocar Jó para ver se Jó falava contra Deus, para ver se ele negava Deus, para ver se ele rejeitava Deus. Mas até no momento mais difícil, que ele estava com toda a lepra, o Satanás usou a mulher dele para falar com ele: amaldiçoa esse Deus que morre. Por que a mulher lhe falou? Pede Deus para te levar, papai. Você está sofrendo muito. Pede Deus para te dar um fim na sua vida, para acabar com o sofrimento. Não, amaldiçoa. Porque ali não era a mulher de Jó. O corpo era dela, mas a mente era de Satanás. Amaldiçoa. Porque se ele amaldiçoasse, ele ia negar tudo. E Deus tinha dado um testemunho de Jó. Homem fiel, reto e procura desviar de todo mal. Então o Satanás, ele quer nos fazer nós negar Deus. É. Quer fazer. O Satanás, irmão, ele já me propôs lá em casa. Hoje mesmo eu falei, ele me propôs lá em casa me deixar conhecido no mundo inteiro. Eu estava manifestando uma pessoa e falou: eu tenho condição, aquele homem aqui tem que te abençoar, tem que guardar a sua casa. Mas tem uma coisa, eu também posso te abençoar, mano. Eu posso te deixar ser conhecido no mundo todo. E eu perguntei: como é que você vai fazer isso? Eu vou te dar uma marca de roupa. E falou o nome da marca, o nome bem escrito. Eu falei: mas essa marca não tem não. Por isso que eu falo, algumas roupas que tem aqui na terra é do Satanás. Algumas músicas é do Satanás. Alguns objetos é do Satanás. E ele falou: eu vou te deixar ser conhecido no mundo inteiro. E eu falei: eu já sou conhecido no mundo inteiro. Você sabe como é que eu sou conhecido? Cristão, seguidor de Cristo. No céu eu sou conhecido. Na terra eu sou pouco conhecido, mas no céu eu sou bem conhecido, e no inferno também eu sou bem conhecido. Aqui na terra eu sou pouco por enquanto, né? Eu já sou conhecido. Eu sou conhecido porque eu tenho a marca de Cristo em mim. Eu sou conhecido. Então ele quer fazer barganha com a gente, para nos tirar do caminho do Senhor. Mas então hoje nós vamos tratar da importância da oração, e um tema bem complicado, porque a gente peca. Nós pecamos contra Deus. Nós todos pecamos contra Deus. Vamos ver a Bíblia no Salmo 91, Salmo 51, e fala da necessidade de nós arrepender, do arrependimento das coisas que nós fez, ou as coisas que nós faz, que não agrada a Deus. Salmo 51. É um requisito, irmão. Nós vamos tratar só desse requisito aqui. Um requisito para a nossa oração ser aceita por Deus. É preciso de nós confessar os nossos pecados, as nossas falhas a Deus, para que Ele perdoe os nossos pecados. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar todo tipo de pecado. Não tem pecado grande nem pecado pequeno perto de Deus, Ele perdoa tudo. Tudo é pecado.
Mas tem uma coisa que nos impede de nós receber o perdão do nosso pecado, é quando nós não confessamos e abandonamos aquela prática. Então, aqui, Davi cometeu pecado contra Deus. Ele cometeu adultério, né? Ele ficou com a mulher casada, ele ficou com Betseba, né? A mulher de Urias, e para ele estava tudo certo. Para ele as coisas estavam continuando tudo certo, mandou matar Urias, não sei se vocês conhecem a história, mandou matar Urias e estava tudo certo. Mas Deus levantou um profeta para falar com ele. Natan chegou e contou uma história para ele, né? Que havia um homem, um senhor, que tinha muitas ovelhas. E havia um servo que só tinha uma ovelha. E esse senhor matou e comeu a única ovelha que o servo tinha. E perguntou a Davi: o que esse servo merece? Davi falou: ele merece a morte. E Natan falou: esse homem é você. Você tinha muitas mulheres no seu reinado, mas ele só tinha só uma. E você ficou com a mulher dele, né? Cometeu adultério com a mulher dele. E Davi se arrependeu. Ele se arrependeu e não arrumou desculpa. Ele não arrumou desculpa igual rei Saul, ele não arrumou desculpa igual Adão, ele não arrumou desculpa igual Caim. Ele falou: Senhor, pequei contra ti e contra ti somente eu pequei. Tenha misericórdia de mim, né? Então, meus irmãos, um requisito muito importante para a gente receber o perdão do nosso pecado é confessar. Se a gente não confessar o nosso pecado, não tem como Deus te perdoar, por mais que Ele queira. É você ou eu, quem pecou, tem que confessar. Tem que abrir a boca e confessar os nossos pecados a Deus, para que nós recebemos o perdão do nosso pecado. Deus, ele fica assim, ele fica esperando a oportunidade de ele nos perdoar, porque Jesus, ele morreu para perdoar pecado. A única causa que Jesus morreu é perdoar os nossos pecados, para que a nossa alma fique liberta, para que a nossa alma fique livre, para a gente não ir para o inferno. Mas ainda precisa de nós confessar o nosso pecado. Amém? Quem quer ler? Você quer ler? Não. Você quer ler, Dan? Pode ler o Salmo 51, você vai ler do 1 até o 12. Amém. Amém? Amém. Mostra-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal, segundo a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado, pois eu tenho consciência das minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, acima de tudo, contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Assim, tu és justo quando falas, és certo no teu julgamento. Na verdade, já nasci culpado de erro, e minha mãe me concebeu em pecado. Sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Ensina ao meu íntimo a verdadeira sabedoria. Purifica-me do meu pecado como hisopo, e eu ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir sons de exultação e alegria, para que se alegrem os ossos que esmagaste. Não olhes para os meus pecados e apaga todos os meus erros. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme. Não me expulses da tua presença, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. Desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Amém. Então Davi, que ele reconheceu, ele falou para Deus: eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Mas tenha misericórdia. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Me dá novamente a alegria da tua salvação. Ele confessou o pecado. Ele confessou o pecado e alcançou a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque o Natan, ele foi lá, amando de Deus, para abrir os olhos de Davi. Porque Deus não queria condenar ele. Deus não quer condenar nenhum de nós. Às vezes a gente está na igreja, o pastor, ou uma irmã, ou um louvor que é cantado, mexe no nosso íntimo, fala de coisas que nós estamos fazendo, ou coisas que nós estamos pensando. Isso é o mesmo que o profeta Natan fez. Ele nos desperta para aquilo que Deus quer. Ele quer nos trazer arrependimento, quer nos trazer consciência. E Davi falou:
os meus pecados estão sempre diante de mim, eu sei o que eu tenho feito, nós sabemos o que nós temos feito. E nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, seja por palavra, seja por olhar, seja por tocar. Nós pecamos contra Deus de várias formas. Isso nos impede da gente receber a bênção de Deus, sabe? Se a gente não confessar os nossos pecados. Se a gente não for sincero com Deus, né? Davi falou assim que no versículo 6, o que tu queres é um coração sincero. Coração sincero diante dele. Porque Deus, irmãos, antes de nós abrir a boca, ele já sabe o que nós confessamos, o que nós vamos falar, o que vai acontecer. A oração, um outro requisito muito importante, é confessar o pecado. Sinceridade, verdade. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus, para a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. Porque nós precisamos pôr para Deus quem nós somos. E se nós não estamos satisfeitos do jeito que nós somos, nós precisamos falar com Deus. Davi falou, cria em mim, Pai, um coração novo, cria em mim um espírito novo, um coração aquebrantado, um coração obediente à tua palavra, porque Davi sabia que ele tinha deixado de obedecer a Deus. Ele falou, cria em mim novamente, não tira a alegria da salvação, não tira a presença do Espírito Santo. Porque Davi, ele sabia que de Saul ele tinha perdido o Espírito que Deus colocou nele como rei. Quando Samuel ungiu a cabeça de Saul, o Espírito de Deus veio e parou de Saul, né, para dar sabedoria, para dar condição de reinar aquela nação toda, né, debaixo do poder de Deus. Mas Saul, ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Ele não estava ouvindo mais a voz de Deus. Cresceu muito como rei, né, poder, mexeu com a mente dele e ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Então Davi sabia que Deus tinha tirado o Espírito de Deus de Saul e tinha enviado o Espírito do Deus. E Saul vivia atormentado. E ali alguém falou, na casa de Jessé, tem um moço lá, tem um rapaz lá, que ele toca e adora a Deus. E quando ele faz isso, o espírito maligno sai e Saul falou, vai lá buscar. Mandou buscar Davi para dentro do palácio. O que eu estou falando aqui, gente? Deus tem algo grande para nós. E a gente não precisa de ficar preocupado, não. Deus vai colocar você, Deus vai me colocar, Deus vai colocar cada um na sua posição. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele só precisa que nós fiquemos na posição, que nós sejamos sinceros e que nós sejamos fiel, leal, ao culto, sem ninguém está te vendo. Deus está nos preparando com a grande obra. Deus está nos preparando para a obra, nós estamos culto. Ninguém está te vendo não, mas de repente você vai ser o destaque, porque Deus vai colocar você na hora certa. Davi não era ninguém, Davi cuidava das ovelhas do pai dele, lá no meio do mar. Ele não era ninguém. Mas aí, o que aconteceu? Deus exaltou ele. Deus colocou ele dentro do palácio de Saul para tocar e o espírito maligno ir embora. Por quê? Ele tinha comunhão com Deus. A única coisa que nós precisamos, irmão, é ter comunhão com Deus. Comunhão. E a comunhão com Deus começa comigo de falar. Se nós não tivéssemos comunhão com você, nós não estaríamos dentro da sua casa. Essa menina também não estaria dentro da sua casa. Nós não estaríamos tendo comunhão, nós estamos tendo uma comunhão de palavra. Ela contou o testemunho dela, ela se abriu, ela contou o testemunho dela. Isso vai edificar a nossa fé, edificou a minha fé, né? Me fez lembrar daquilo que Deus fez por mim, das promessas que Deus fez, que já cumpriu, das promessas que ainda tem para cumprir. Ele cumpre, verdade. É verdade. Então o que acontece? Nós estamos tendo uma comunhão. Essa comunhão que nós estamos tendo aqui, nós temos que ter com Deus. Nós precisamos de falar com Deus. Nós precisamos de falar com Deus, Senhor. O Senhor me prometeu isso, Senhor. As coisas estão difíceis. Nem eu falei para ela hoje. Eu dava no São Paulo, eu puxei a cadeira. Meu Deus, senta aqui. Porque o negócio que está ruim, isso. Ela falou, por que você não me chamou? Eu falei, porque eu sabia que assim começa com Deus. Eu resolvi. Você sabe uma história da Jesus? Jesus, quando ele subiu para o Getsemane, ele foi com os discípulos e estava quase na hora dele ser entregue para ser crucificado. E a Bíblia diz que ele sofreu uma grande aflição. O suor dele caiu como gota de sangue, de tão grande aflição.
daquela hora, porque ele sabia que os homens eram maus, sabia que ele ia sofrer muito. E ele ficou angustiado demais. E ele subiu com os 12 discípulos, mas ele separou 3, Tiago, Pedro e João, e levou para um lugar mais distante e falou: fica aqui e vigia comigo, que eu preciso ir ali. Eu preciso ter um relacionamento com o Pai. Porque a aflição que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Mas ele não ficou desesperado, não. Ele não ficou falando com os discípulos. Ele falou: você fica aqui, vigia por mim, que eu vou ali. E foi. A Bíblia diz que ele postou a cara no pó. E começou a falar com Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cara. Só que tem caras que a gente vai precisar de sobreviver ele. Tem problemas que a gente vai precisar de enfrentar ele, que não vai ter como tirar. E aquele cara não tinha como tirar. Mas Deus não deixou ele para o mundo sozinho. Ele foi uma vez, orou, não conseguiu resultado, voltou, o discípulo estava dormindo. Ele repreendeu o discípulo, voltou de novo. Na terceira vez ele voltou, ajoelhou lá, orou, mas ele voltou diferente. Ele já voltou pronto. Ele falou com ele: se levante, se ainda está dormindo, cochilando, levante que o meu traidor está chegando. Levante e pronto. Porque Deus não tirou o cálice dele, mas Deus deu força. Deus renovou a força dele. E ele mesmo se entregou. Não foi ninguém que entregou Jesus, não. Jesus que chegou e falou: quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Ele falou: sou eu. E a Bíblia fala que os homens todos caíram por terra. Quando ele falou que era ele, todos caíram por terra. Então Deus não vai tirar a gente de alguns aflição que a gente vai ter que passar por aqui. Mas a aflição que é permitida por Deus tem dia e hora de começar. Às vezes pode demorar anos, às vezes pode demorar meses, às vezes as pessoas pensam que não vai ter jeito, que a mulher não vai dar em nada, que o homem não vai dar em nada, mas na hora certa de Deus vai exaltar as pessoas. Aqueles homens que foi visitar Jó, começou a acusar Jó que Jó estava em pecado. Não sei se você já leu a história. Uhum. Que Jó estava em pecado. Você está em pecado, confessa seu pecado contra Deus e tudo. Mas aquela prova que Jó estava passando era permitida por Deus. Deus permitiu que o Satanás tocasse nele. O Satanás foi lá para pedir. O Satanás foi lá para pedir. E Deus permitiu. Mas só que aquela prova tinha dia e hora para terminar. Uma vez que Jó estava preocupado, né? Sentindo dor, ou cheio de lepra, a mulher buzinando a cabeça dele, tinha perdido tudo, você ainda está adorando esse Deus, porque a mulher é mais sensível, é mais frágil, então perdeu os filhos tudo. A mulher, quando perde filho, ela sofre mais que o homem, por causa da natureza que Deus criou. O homem já é mais duro, né? Sofre também, mas é mais duro, mais resistente, né? E a mulher perdeu tudo, voltou para o pó. E a mulher falou: não, esse Deus, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, rapaz, né? O Satanás usou ela, o Satanás usou ela. Então, aqueles amigos pensam: Jó vai morrer mesmo, como é que vai sair isso? Se foi amaldiçoado por Deus aí, mas não foi amaldiçoado por Deus. Foi permitido por Deus passar aquilo para que o nome de Deus fosse glorificado e para que Jó conhecesse Deus melhor. Algumas provas a gente passa para a gente conhecer Deus melhor. Porque Jó, ele falou no final: eu te conheci de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com meus próprios olhos. Hoje eu não preciso dos outros me falar mais não, que eu sei quem eu sou. Eu sei. E Deus começou um relacionamento com ele, porque ele buscou. Ele falou: é melhor ter morrido no parto, melhor não ter nascido. Por que foi aquele dia que eu fui nascido? E aí começou a falar, e Deus começou a conversar com ele. Deus falou: pois bem, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Aonde que você estava quando eu criei todas as coisas? De onde vem a neve? Para onde ela vai? E eu não sabia responder. Então a prova é muito difícil a gente passar, mas a gente tem que continuar orando e confiando em Deus. E não é fácil a gente viver uma vida de oração. É bom quando as coisas estão tudo bem. É bom quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas estão tranquilas. Mas quando as coisas apertam, uma enfermidade, ou um problema de financeiro, ou uma luta com filho, é difícil. Mas a gente tem que continuar orando e confessando os nossos pecados. Aqui Davi falou: Senhor, não olhe para os meus pecados, não olhe para os meus pecados. Apague todas as minhas maldades. Deus, cria em mim um coração puro
Dá-me novamente novas forças. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Então, irmão, nós devemos, né? Nós devemos ficar, descarregou? Nós devemos ficar firmes com o Espírito Santo, né? Pedir a Deus para não tirar de nós, para renovar nossas forças para os dias maus. A Bíblia fala dos dias maus, a Bíblia fala dos dias de luta. Né? Algumas igrejas não pegam sobre isso, algumas igrejas pegam, aceita Jesus que você vai ser abençoado, não, Jesus. Você vai ser abençoado. De fato a gente é abençoado. Só com a maior bênção que tem aqui na terra? Descarregou isso? Não, tá. Só com a maior bênção que tem aqui na terra é o Espírito Santo que Davi falou, não tire de mim. Pode tirar tudo, Davi falou, pode tirar o reinado, pode tirar tudo, mas não tire de mim o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, é o passaporte para nós morar no céu. É o Consolador. É o Consolador, ele te consola no dia triste. É o Consolador, verdade. Ele é que te ensina a orar, ele que nos ensina a orar, ele que nos fortalece no dia de angústia. Você nunca mais está sozinho se você levantou as suas mãos cansadas por Filho de Deus. Ele lançou uma palavra, ele falou, nunca mais você estará sozinho. Eu estarei contigo até a consumação do céu. Mas o Satanás, ele tem uma estratégia para não afastar. Ele não quer afastar Jesus de nós, porque Jesus não afasta. Ele quer nos afastar de Deus. Nós que afastamos de Deus. Quando nós deixamos as coisas de Deus para o segundo plano, quando a gente não dá valor à palavra de Deus, sabe que nós estamos aqui? Sabe que tem uma luta no mundo espiritual para nós? Não está aqui. Sabe? Tem uma luta travada no espaço de Satanás para nós não estar aqui. Ele não quer que nós estejamos aqui. Nós podíamos estar comendo um bolo ali, tomando um café, nós podíamos estar falando de qualquer outra coisa, ele não está preocupado com isso não. Mas quando se trata dessa palavra, há uma batalha muito grande no céu. É uma luta muito grande. Jesus ele foi crucificado por causa dessa palavra. Os profetas foram crucificados, foi morto por causa dessa palavra. Paulo foi preso por causa dessa palavra. Ele não roubou, ele não matou, ele falou mentira, não. Por causa dessa palavra. Essa palavra traz luta para nós. Ainda você quer ser uma serva de Deus? Quer? Você não quer? Você quer? Eu também quero. Vai ter luta. Mas vai ter vitória. É luta, vitória. Luta, vitória. Mas Luta, quando você vitória. entra, às vezes, quando você está entrando na luta, as pessoas dizem que às vezes você está na luta, mas eu vou te tirar. Ele já sabe que vai te tirar da luta. Verdade. Você sabe, quando a gente cria um relacionamento com Deus, por meio de conversar, é meio louco você falar assim, conversar com Deus, conversar com uma pessoa que você não está vendo, mas está difícil você conversar até com pessoas que a gente está vendo, não é? Mas quando você começa a conversar com Deus, ele começa a te responder. Ele fala, ele te mostra as coisas como ele funciona. Até se a gente tem um relacionamento muito íntimo com ele já mostra a gente as coisas. Ele já dá sinal das coisas. Mas ele quer nos mostrar, ele quer nos falar. Ele quer falar, o Daniel, mãe, você não passa por cá rua, não. Tá? Ele quer falar com você, e você não tem dúvida que foi ele que falou. Você conhecer a voz dele, E obedecer. Jesus disse, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, eu as chamo pelos nomes e elas me seguem, mas de modo algum segue estranho, porque não reconhece a sua voz. Então, Jesus ele quer que nós reconhecemos a voz dele. Quando ele falar, você fala, sem dúvida, opa, que é a voz de Deus. E a voz de Deus é separada de qualquer outra coisa, não tem nada que compara com a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe que é a voz de Deus, porque quando você está acostumado a conversar com ele, você tem um relacionamento com Deus, e cada um conversa com Deus do seu jeito. Deus não está preocupado com você vai falar bonito, se você falar errado, se você põe o O no lugar do A, não. Ele já sabe, antes de você falar, ele já sabe, mas ele quer que nós falamos com ele. Ele quer que nós aproveitamos os dias aqui na terra, para nós criar um relacionamento com ele. E nós temos tempo para tudo, gente. Nós temos que trazer Jesus para dentro do nosso lar. Deixa ele tomar parte da nossa vida. Fala assim, pode entrar, pode falar comigo aquilo que não agrada o Senhor que eu vou tirar.
aquilo que está faltando eu vou colocar no lugar. Pode, porque Jesus ele não quer chegar e ficar só na sala aqui não. Você não recebeu na sala, não pode sentar. Ele não quer ficar só aqui, ele quer andar na sua casa. Quer ir no banheiro, quer ir lá no quarto, naquele quartinho de bagunça que a gente guarda aqueles entulhos, dá aquele negócio, ele quer mexer lá para ver se tem, ele quer, mas a casa que ele quer entrar, não. A casa aqui. Aqui. Aonde nós temos tomar umas decisões. Ele falar, não faz isso não, Dan. Não, não faz isso não, que isso não vai dar certo, não. Isso parece que ser bom, mas lá na frente vai dar errado. A Bíblia diz que há caminhos que o homem que parece bom, mas o final é morte. Porque nós não vemos, eu não vejo o que está atrás dessa parede. Mas Deus já viu. Então, se você vai fazer uma coisa que vai começar bem, mas lá na frente vai dar problema, Deus já vai dar problema. E Ele move os céus e a terra para te orientar por meio de pessoas, por meio de sonhos. Ele te dá visão, Ele envia uma pessoa que você nunca conhece, que você nunca viu, para te falar, para te orientar, mas às vezes nós não temos intimidade com Ele. Nós não reconhecemos a voz dele. Então nós precisamos de orar a Deus. E orar a Deus não tem uma oração formada. Às vezes as pessoas me pedem oração, igual hoje, nós estávamos preparando para vir aqui, o Zé Geraldo, o pai de Avão, chegou na janela, ô irmão, eu estou precisando de você. Eu falei, não pode falar, Zé. Eu estou precisando de uma oração que você orar para mim. E eu falei, abre lá para ele. Eu estava com a Bíblia para ler. E aí foi ali, eu fui colocar as Bíblias, eu guardar as Bíblias, e eu pensando, o que eu vou falar, né? Não tem uma oração pronta, não. É o Espírito Santo que vai falando. Aí eu coloquei a mão, passei o óleo na mão, coloquei a mão, comecei a falar, reconheço toda enfermidade. O Espírito Santo que vai nos dirigindo. A gente não sabe fazer nada para Deus, não, gente. A gente não sabe fazer nada para Deus. Nós não sabemos fazer, é Deus que nos ensina para que nós fazemos as coisas do jeitinho dele para dar certo na frente. Então, se você vai pregar a palavra, você não preocupa não, você não sabe pregar não. Eu também não sei pregar não. Deus não está preocupado com você, sabe? Porque a gente tem que largar o eu. João Batista falou que o outro é que eu diminua e o Senhor cresce. É o Senhor que faz, é o Senhor que faz a obra. Às vezes uma palavra só que você vai falar para a pessoa vai trazer o ânimo de novo para aquela pessoa. Às vezes um abraço, uma paz do Senhor que você fala para a pessoa, um louvor que você canta. Às vezes a gente não sabe o tanto de bem que a gente faz quando você canta um louvor, quando você fala, assim, a paz do Senhor, talvez você nem está falando para a pessoa, está falando a paz do Senhor, irmão. Está falando para a pessoa de lá, a pessoa de cá, o Espírito Santo já vai, já trabalha. Às vezes eu chego na igreja, e às vezes eu estou meio desanimado, meio cansado, a gente fica meio fadigado às vezes, né? Aí o irmão canta o hino, o Espírito Santo já vem com a presença doce. Aí eu já sinto, eu não estou sozinho mais. Eu sei quando estou sozinho, mas quando você sente uma pessoa perto, é diferente a pessoa falando, não, você não está sozinho não. Mas é diferente quando você sente que a pessoa está perto. Que a pessoa está ali, para o que deve é diferente. Aí você sente aquela presença gostosa. E o Espírito Santo te leva ao que eu fiz na sua vida, onde eu te tirei. Você não está sozinho não, filho. Pode ficar firme, porque eu estou contigo. Então, Deus ele não desiste de nós. Deus, você está passando por essa luta por causa do chamado que você tem. Mas você não corre do seu chamado. Não corre do seu chamado. Deus tem um lugar certo para cada pessoa. Deus tem um lugar certo para cada pessoa. E Ele tem uma obra para cada pessoa. Se a gente sair da posição, não vai dar certo. Davi está lá cuidando das ovelhas. Se ele quisesse estar no reinado de Saul com os irmãos dele, não ia dar certo. Porque lá ele ia servir Saul. Ele está servindo a Deus lá no mato, ele está preocupado com os outros, ele está preocupado que você está no exército, você está sendo visto, você está sendo importante. Ele estava louvando a Deus, adorando a Deus, dando glória a Deus, falando, Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Muitos salmos ele escreveu lá no meio do mato. Tocava língua ao culto dos olhos dos homens, mas Deus estava recebendo tudo. Ali foi criando experiência com Deus. Deus deu autoridade para vencer um urso, para vencer um leão. Portanto, ele falou, eu já venci um urso, já venci um leão, porque o Senhor me ajudou. Eu vou contra Golias em nome do Senhor.
E o soldado de Saulo estava com ele. Até Saulo estava com ele. Porque Saulo tinha perdido a intimidade com Deus. Tinha perdido a intimidade com Deus. Então nós precisamos de criar um relacionamento por meio da oração. Tudo começa na oração, de falar. Eu estava falando com a Raia lá em casa, você quer perder a Deus? Começa a falar de Jesus. Abre a boca. Começa a falar de Jesus. Começa a pregar a palavra. Porque às vezes a gente sabe pouco, mas tem pessoas que não sabem nada. Né? Às vezes você sabe pouco, às vezes você acha que você sabe pouco, tem pessoas que não sabem nada. Eu, quando aceitei Jesus, eu não sabia o que era um capítulo, o que era um versículo na Bíblia. Com 34 anos de idade, eu não sabia nada. Mas Deus me deu pessoas que sabiam mais que eu, para me ensinar. E aquilo entrou na minha cabeça, que os inteiros que chegavam depois, que eu percebi que eles não sabiam dar a Bíblia, eu já colava neles, eu já sentava perto deles, na hora que falar capítulo, tanto eu já abria para eles. Aí já fazia isso com o bíblico, a gente sabe pouco, mas você quer ter muito? Começa no pouco. Quem é fiel no pouco, no muito tem que colocar. Deus coloca no muito. Começa a frequentar. O pastor lá do Bandeirão, ele fala uma coisa que eu não quero. Você quer agradar a Deus? Começa a frequentar a palavra de Deus. É que eu tenho dificuldade, eu não sei se você fala assim, ora por mim. Eu consigo orar por você, não em voz alta, mas silenciosa, eu não consigo orar em voz alta. Então. A minha voz não sai, nem ler em voz alta eu não consigo, só consigo ler silenciosa. Mas deixa eu falar para você, começa a praticar isso na sua casa sozinho, no culto, sem olhar do homem. Começa a falar com Deus, eu quero pregar algo. E eu vou começar aqui hoje. A gente tem que ser meio doido para a gente ser cristão, gente. Por isso que eles falam que crente é doido. Você tem que falar na sua casa, você começa a ler a palavra alta e começa a orar por pessoas, repreendendo, não sei o que você. Eu abençoo. Vai orando alto. Isso é E não sei também orar, você fala assim, orar por você, por exemplo. Eu não joelho para orar por você. Eu vou orar por você mesmo. A resposta de eu tenho que estar em sua casa. Às vezes a minha casa está limpa. Um dia eu estava passando mal ali dentro, minha casa estava limpa, eu escutando. Assim, fala comigo. Eu comecei a falar, não tem que fazer nada. Aí, pode ir para sua casa de novo, porque eu sei que quando você limpa sua casa, você fala comigo mais inteiro. Aí eu limpei tudo de novo e falei. É porque ele te conhece. Deus nos conhece. E de noite a resposta veio, porque ele fez a cirurgia em mim, ele estava numa cama. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Ele sabe quando a gente atinge um nível de intimidade com Ele. A oração, gente, é assim. A gente começa falando com Deus. Mas a oração só fica boa quando Deus começa a falar. Porque é Deus que precisa falar com nós. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Né? Então eu ganhei um quadrinho com aquela Ana de Deus, que fala assim, não devemos orar até que Deus ouça a nossa voz. Mas devemos orar até que nós podemos ouvir a voz dele. Você começa falando com ele e depois não é que ele começa a falar com você. É choro, né? É choro. É intimidade. Mas a gente tem que começar falando com Deus. Não importa o jeito que você vai começar a falar com Deus, a gente tem que ter um relacionamento com Deus para que a gente possa atrair a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ele traz paz, alegria, ele traz segurança, proteção, certeza, verdade, humildade, aquebrantamento de coração, ele traz tudo de bom para a nossa vida. Se o Espírito Santo está aqui, se o Espírito Santo não estivesse aqui na terra, nós não estaríamos aqui. Olha a importância desse Espírito Santo que Davi falou. Não tira, pode tirar tudo. Pode tirar talvez até minha esposa, os meus filhos, pode afastar de mim, mas não tira a presença do Senhor de mim. Já pensou? Já pensou a presença de Deus afastar de nós? Satanás nos come vivo, gente. Ele nos engole vivo. Nós não temos paz mais. Saul, o Espírito de Deus saiu dele, ficou atormentado, porque a casa nunca fica vazia. A casa nossa nunca fica vazia, ou está com o Espírito Santo, ou está com o Espírito do eu. Né? Então vamos fazer uma oração aqui, vamos orar a Deus, né? Para que nós podemos, para que Ele possa renovar nossas forças. Você sabe o que você está falando aí, eu lembrei de um sonho que eu tive há pouco tempo, sabe? Eu teve um dia à tarde, né? Acho que era uma segunda-feira, eu acho, ou terça, não sei. Aí eu peguei e ajoelhei lá no meu quarto, estava sozinha, né? Aí ajoelhei no meu quarto para orar. E comecei a orar, né?
Comecei a orar em voz alta mesmo assim, ajoelhado, falando, orando. E orei. Aí depois que eu terminei de orar, eu peguei e falei, vou deitar, né? Um pouquinho. Deitei. Aí foi quando deu deitar, eu cochilei. Cochilei, eu tive um sonho. Aí eu cochilei lá no meu quarto, no sonho. Eu olhei pro teto, o teto estava cheio de água. Água mesmo. Estava cheio de água, aí aquelas águas estavam em poças. Um monte de poças de água parada no teto. E uma poça, eu estava olhando, uma poça estava pingando e pingando no chão. Aí eu olhei assim, aí as outras tudo só mexendo assim, só suave. Aí eu olhei e olhei uma poça pingando e formando uma poça no chão. Aí acordei, sabe? Só que aí eu não entendi. Tipo assim, aí eu tenho orado, pedi a Deus para me mostrar, mas aí acabou que. Você deixa orar muito? Demais, tá? Pois é. Acabou. É a lágrima, pode ser. É porque Deus colhe suas Deus lágrimas. está colhendo. Ele mostrou pra você que ele colhe suas lágrimas. Ele não deixa uma lágrima sua. Seu choro. Porque tá quando sendo eu bom. estava passando, eu até hoje choro de vez em quando, mas quando eu estava passando dificuldade, eu passava assim, tem um anjo que colhe suas lágrimas. Ih, meu anjo, tá ferrado, meu filho. Então eu conto de brincando, né? Não, Mas meu Deus Deus. porque Deus não pode colher minha lágrima, não é muita. Mas Deus colhe mesmo. Mas Deus colhe todas as nossas lágrimas, ele sabe tudo que a gente passa. Entendeu? Tipo assim, às vezes a dificuldade sua pode ser até financeira. Entendeu? O inimigo às vezes permitiu você passar por isso. Deus. E aquele dia que eu estava orando com você, Deus ainda falou assim, ela vai comer os frutos do trabalho da mão dela. Então ele vai abrir porta de emprego pra você. Entendeu? Você tem que ter fé que ele vai fazer isso na sua vida. Entendeu? E tipo assim, como ele falou assim, mais uma vez, quem bota a mão no arado não tem tempo de olhar para trás. Então a gente não tem que olhar para trás, o que nós passamos. Porque quando a gente batiza, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Entendeu? Nós não temos que praticar os atos que nós praticávamos antes. Deus, por mais que o ser humano aponte o dedo para mim e fale mal de mim, Deus sabe o que eu faço. Entendeu? Ele sabe o que você faz, o que todo mundo faz. Ele sabe, às vezes o ser humano aponta o dedo para a gente e nos acusa. Mas Deus sabe assim, não, minha filha não é desse jeito. É diferente. Verdade. Eu acordei e fiquei pensando, sabe, nesse sonho, fiquei pensando. Verdade. Aí os outros falaram, me ora pra Deus te mostrar, mas até hoje não. Não, mas é isso mesmo, é falar. E você sabe por que Deus precisa do céu? Deus passa por luto, passa por prova. Porque se não tivesse passado por prova, não há luta, não há vitória sem luta. Se Jó não tivesse passado aquela prova, que querer deixar relatado? Se você não passar por luta, o que você vai pregar para as pessoas? Quando a pessoa estiver passando dificuldade, você vai falar o quê? Se você nunca passou? Se você foi sempre rica, vamos montar no dinheiro, você vai falar o quê? Você vai pregar sobre o quê? É que nem tipo assim, que nem eu morava lá em cima, aí todo mundo olhava a minha vida, achava minha vida perfeita. Todo mundo achava que era perfeita, mas não era perfeita. Faltava Jesus. Faltava Jesus. Aí um dia eu não sabia o que era. Nem hoje eu sei que quando eu converso com Deus, nem com Jesus. Mas eu não sabia, mas eu ficava naquela sala falando com Deus. Aí todo meu ex-marido falava que eu nunca tinha passado por doença que nem ele socorrer, e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei com Deus assim, eu não sei, Senhor, se eu estou no mundo errado ou se eu estou no lugar errado. Mas se eu estiver no lugar errado, eu tenho a liberdade de me tirar dele. Mas não deixa eu morrer, não. Tu pode permitir doença, mas não deixa eu morrer de doença, não. Eu ainda quero viver uma coisa ainda que eu não sinto que eu tenho aqui. Mas eu permiti a doença em mim para mostrar que quem me ama de verdade é só ele. Não tem ninguém que me ama, você, quando você está morando na casa ali, eu conheço o passado sempre ali, e eu estava vendo que você está bebendo bem, tá? Não. Não, você não está bebendo, não. Não. Você está bebendo? Não. Você estava indo para festa, assim, não? Não. Não. Deus é tão bom comigo que você nunca permitiu eu beber. Né? Uma vez só, que tipo assim, um dia eu bebi
dentro do corpo de alguém, eu de dor de cabeça, nunca mais eu Pois vejo. é, então eu enganei. Não é legal não. Porque tem, tipo assim, dali já tem. Eu saí de lá em 2015. Uhum. Quem tava lá, meu irmão, uma mulher dele, então Ah, muito. então Quando deve ele ser. teve briga, meu pai teve que lá É, comigo. deve ser. Mas Deus, assim, Deus, ele. Deus dos meus 6, 7 anos, assim, eu já sabia que. Tipo assim, minha mãe sempre falou comigo que a pior coisa que ia ter fui eu. É? Uhum. Deus, nos meus 7 anos, eu convivi com ele. Então, tipo assim, eu falei assim, por que Deus não quis? Então, eu vou fazer direito para agradar a Deus, né? Então, tipo assim, quando eu casei, eu casei virgem, eu fiz tudo direitinho, como manda o Senhor Jesus, entendeu? Só que, tipo assim, as pessoas que não estavam do meu lado que ser comigo. Mas Deus permitiu que eu fizesse tudo conforme a vontade dele, não dos homens. Entendeu? Então, tipo assim, não, quando eu morava lá, eu não, né? Mas que eu olhava minha vida, estava perfeita. Mas não era assim. Faltava o amor de Deus, faltava sentir Deus. Amém. Amém, irmãos. Então nós devemos orar a Deus, continuar orando. Eu sei que nós todos oramos a Deus. Essa noite eu acordei 3 horas e eu pensei, eu preciso de orar. Mas eu não tive força para levantar da cama. E eu comecei a orar assim deitado. Comecei a falar com Deus, aí eu comecei a cochilar. Aí eu voltava, tentando falar com Deus de novo, vou tentar cochilar, depois eu dormi. Quando eu acordei de manhã cedo, eu fiquei na tristeza, pensei, para mim conseguir orar. Né? Então Deus ele nos desperta para a oração. Ele nos desperta para a oração e a gente tem que ser firme para a gente orar. O Espírito Santo ele fala para a gente orar. Aí, teve um dia que eu levantei, aí o Senhor colocou café para mim, para ela. Aí ela estava acabando de mexer, acho que ela estava fazendo um pau. E eu sentei na mesa assim, o Espírito Santo falou comigo, você vai tomar café para mim. Aí ajoelhei ela vai orar. Eu olhei para ela, fui com o café na pia de lugarzinho, eu voltei, fui lá para o quarto orar. Mas uma intimidade gostosa com Deus. Eu não sabia nem o que eu ia orar. A gente não tem vontade de orar, não. Você não pode ter vontade de saber. Agora eu estou com vontade de orar. Você nunca ora. Você vai e começa a falar com Deus. Começa a falar ao Senhor. Se você não tiver palavra, não tem palavra para falar. Começa a dar glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai trazer algo. Ele vai colocar algo na sua boca e vai chegar até o trono de Deus. E eu fui sem saber o que vai orar. Nós veio aqui, eu não sabia nada o que ia acontecer, mas a presença de Deus está forte aqui nesse lugar. Está forte aqui. Deus ele tem pressa. Ele tem pressa do conserto da nossa vida. Ele tem pressa do conserto para a nossa salvação e para salvar outras almas que estão perdidas. Ele tem pressa. Nós não temos tempo para ficar aqui um cadinho, não vai, não, nós temos que ir. O primeiro mandamento de Deus é amar Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Ou seja, vai com tudo para Deus. Vai com tudo, vai para arrebentar a boca do balão mesmo. Fala assim, ô Senhor, estou indo. Estou indo. Assim. Às vezes quando está acontecendo na Nova, quando aconteceu que eu perdi os meus sobrinhos, eu ia, rapaz, abalado para baixo, eu desci esse morro aí, e o Satanás soprava na cabeça. E é 2 vezes que você desceu esse morro, segurando a chama. O Satanás soprava na mente. E eu falava com Deus, ô pai, eu lavou. O senhor sabe que o lavou arrasado. Mas eu lavou. Chegar na igreja, eu sentia a presença de Deus, eu já saí de casa cheio da presença de Deus. O momento que a gente mais sente a presença de Deus é um momento de luta. Um momento de luta, que você está angustiado, que você olha para um lado, você não encontra socorro aqui, você olha para o outro, você não encontra socorro, você olha para frente, você não encontra socorro, você olha para trás, você não encontra socorro, você olha para cima. Davi falou, de onde virá o meu socorro? Eu estava olhando para o lado, cercado de montanha para todo lado, de onde virá o meu socorro quando eu olho para cima? Meu socorro vem do céu e vem do Senhor. Vem do céu e a terra. Vem do céu e a terra.
os momentos que a gente mais sente a presença de Deus é os momentos de amor. Quando eu estou aborrecido, que eu saio de casa para a igreja, aí que eu começo a falar com Deus. A gente fala até meio brabo assim, até com a gente mesmo, até com a situação que a gente está vivendo. E aí Deus, às vezes eu sinto o abraço de Deus, irmão. Ela falou ali que sentiu, né? Às vezes eu sinto. E sempre é no momento que eu estou triste, que eu estou querendo parar, que eu estou desanimado, que eu estou esgotado. Esse abraço não renova. Não tem como. Nosso Deus, ele tem braço, irmão. Ele tem olhos, ele tem boca, ele tem pé. Ele se preocupa conosco. Ele nos criou para nós vencer. Ele nos criou para nós dar certo. E ele não desiste de nós por nada. Às vezes a gente sai fora, a gente perde o rumo, igual perdi o rumo. Deus já tinha me criado antes de eu aceitar Jesus para me dar certo. Mas eu fui por outro lado, entrei no mundo das drogas, fiz isso aqui, mas Deus nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu de nós, os olhos dele sempre estavam diante de nós, nos cobrindo, nos protegendo, envia anjos, envia pessoas orando na emissora, pessoas orando em Ponte Nova, pessoas que nos vê assim, Deus mostra e coloca o desejo do coração de orar para nós, de orar por nós, pessoas que você nunca viu. Eu estava eu comprei uma máquina na emissora e nós parou no calçadão da parte de cima, assim, onde é que tem uma pastelaria, uma barraca de pastel. E eu estou observando aqueles carros passando, gente passando, bem movimento. Com um pouco vem a senhora. Ela parou. Falou assim, glória a Deus, eu repreendo em nome de Jesus. No meio da rua. Parou no meio da rua. Tem pessoa que tem coragem de fazer isso no meio da rua. Parou assim, foi seguindo. Eu levantei e falei, senhora, o que está acontecendo? Estranho. Pensei que até era comigo. Era alguma coisa. É alguma visão que Deus foi ela. Eu perguntei, o que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo bem, meu filho. Às vezes eu glorifico o nome do meu Senhor mesmo. E repreendo algumas coisas. Eu perguntei, mas está tudo bem? Ela olhou para trás, para a mão no peito e falou, está tudo bem. Mas ali é algum mistério. Alguma revelação que Deus deu a ela. Que ela glorificou e repreendeu o nome de Jesus. Está queimado, gritou alto. É profeta. Profetizou ali. Repreendeu o inimigo, glorificou a Deus e repreendeu o inimigo. Meu corpo está piano aqui. Então, para a gente ser cristão, irmão, a gente precisa ter uma comunhão com Deus. Porque Deus, ele quer nos mostrar algo. Deus, ele quer te dar um dom de visão, velho, para você ver as coisas. Um dom de visão para você ver as coisas. Você vai ver coisas pesadas. Você vai ver pessoas fazendo macumba, pessoas planejando morte para o outro, e é para você orar. Você entregar a profecia, você vai ter que ter coragem. Porque você entrega, Deus faz a sua vida. Verdade. Porque eu sou usada para entregar. Verdade. E outro dia eu falei que eu não estou ouvindo a voz de Deus para mim. Eu queria ele falar para mim. Eu estou entregando. Pode me usar, eu entrego. Uhum. Aí eu entreguei para o meu irmão de manhã. De tarde eu peguei para o irmão, chorzinho. Virou eu e me falou assim, varou. Aí eu disse, será que eu comi? Olhei para trás, assim, não tinha ninguém. Aí, eu sei mesmo, varou. Você perguntou isso, Senhor. Deus mandou te dizer isso e foi falando. E falou também que meu pai, ele ama dinheiro. Mas um dia eu vou pregar a palavra do Senhor para ele. Ele entregou tudo assim para mim e falou assim, se você fazer isso na sua casa, a sua vida melhora. Comece a ouvir louvor na sua casa, você vê. E quantas vezes você ouve louvor? Toda vez que eu estou em casa, o louvor está tocando. Incomodando os vizinhos. Vamos orar, gente? Vamos orar então? Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Dona, já vai começar, né, Dona? Glória a Deus. Vamos orar, vamos fazer uma corrente. Vamos orar, Dona. Não? Vamos deixar. Vai tomar seu banho? Glória a Deus.